Notebooks com processador Intel i3 costumam ser aqueles que a gente sempre recomenda para quem quer uma máquina mais simples, principalmente estudantes e aqueles que precisam fazer trabalho básico de escritório, mas que querem algo um pouco mais duradouro do que a linha Celeron, que é a mais básica. Na lista de hoje, o nosso objetivo é mostrar alguns desses modelos que podem fazer sentido, todos com o Intel i3, até porque a AMD ela não tem uma presença tão forte nessa categoria, sendo muito mais presente nos Ryzen 5, que são os Core 5 da vida e que são de outro vídeo. Se você gostar de qualquer modelo que a gente falar aqui, só lembra também que tem os links na descrição de onde comprar e usando o nosso link você ajuda o canal. Outra opção muito interessante é usar o comparador Escolha Segura, que é o nosso plugin e aplicativo para Google Chrome, Firefox e afins, que não deixa você pagar mais caro. Ele testa cupom automaticamente, ele tem comparador de preço e ele ainda te permite criar alertas para ficar de olho nas oportunidades. Sabendo disso, dá uma olhada aqui embaixo e roda a vinheta para a gente começar a lista. Bem, eu quero começar falando do IdeaPad 3i, um notebook da Lenovo que tem um preço bem interessante para o que oferece e várias opções de configuração. Claro que isso daí pode mudar com o tempo, mas ele anda se mantendo abaixo dos R$ 2.800 regularmente, inclusive na loja da própria Lenovo. Dois fatores que contribuem para o preço mais baixo é a versão do i3 que ele utiliza e a sua tela. No caso da tela, nós temos uma resolução apenas HD, com 1366 por 768 pixels. É até normal que notebooks mais básicos utilizem telas com essa resolução, para aliviar um pouco o peso das aplicações, mas o IdeaPad 3i tem uma tela de 15.6 polegadas, que é um pouco maior, então a resolução menor faz com que a definição não seja das melhores. Não é um problema gigante e outros notebooks não vão ter uma qualidade muito melhor de tela. É uma limitação assim que eu acho tranquila de aturar, mas pode ser ruim para alguns cursos mais ligados com arte e desenho, e certamente é uma tela fraca demais para o uso profissional. Outras versões mais caras do IdeaPad 3i têm tela Full HD nesse mesmo tamanho, mas como eu comentei, eles são mais caros e já têm processadores mais potentes, então não fazem sentido nesse vídeo. Outra razão para o preço menor está associado com o processador de uma geração mais antiga. O IdeaPad 3i ele utiliza um Intel Core i3 10110U. É um processador de 10ª geração com arquitetura um pouquinho mais antiga. Só que apesar disso, ele não fica muito para trás em desempenho quando comparado com os outros notebooks da nossa lista, ao ponto de que para o uso do dia a dia não faz diferença. E com relação à tela, se você tiver um monitor externo, você não vai nem perceber que ele não tem uma tela tão legal assim. De resto, esse notebook manda bem. Ele conta com uma memória RAM de 4 GB, que é soldada, mas tem um slot para expansão, podendo chegar a até 20 GB no total, ou seja, 4 soldado mais 16 nesse outro campo que você pode colocar. No geral, 4 GB de RAM é pouco na minha opinião, então na maioria dos casos vale a pena você comprar um pente adicional de 4 GB de RAM no mínimo para conseguir fazer um upgrade aí de R$ 150. É fácil abrir a tampa desse computador e colocar essa memória RAM adicional. O Windows ele respira melhor com 8 GB, ele tem mais espaço para mexer as informações. Então assim, sempre que possível, tente fazer esse upgrade. E no fim, esse é o único upgrade necessário, porque um grande ponto forte desse notebook aqui é a presença de um SSD de 256 GB. Ele é um SSD NVMe, que aliás a gente coloca como algo obrigatório para qualquer notebook, tá? Então assim, você não precisa de um SSD tão rápido quanto esse, nem tão grande quanto esse. Pode ser um de 128 GB, mas ter um SSD em um notebook é muito necessário, até mais do que a memória RAM que eu já comentei. E até por isso eu falo, não se iluda com o preço mais baixo de um notebook com Core i3 e HD, tá? Não vai precisar de muito tempo para você ver o quão mais lerdo ele é. Eu tô até mostrando alguns exemplos para você aí de como o SSD é rápido para você entender. É muito melhor. E se você quiser comprar com HD e trocar para SSD, como eu comentei, você pode acabar tendo que gastar para alguém instalar o Windows corretamente para você. Então, não fica legal. Se você acha que 128 ou 256 GB são poucos, compra um HD externo, talvez você consiga usar até com outros computadores, vai ser algo legal. Resumo então do IdeaPad 3i. Ele tem alguns cortes que deixam ele um pouco mais barato, mas ele não é nem o mais barato, nem o que sofreu mais cortes. Ele é um bom notebook no geral e que serve de base para comparação com outros da lista.
O Asus X515 é a segunda opção que a gente quer passar hoje para vocês por um motivo bem simples. Ele é mais barato do que o IdeaPad 3i. Ele é um notebook também de 15.5 polegadas, ele é um pouquinho menor por conta do seu teclado e 100 gramas mais pesado. A mobilidade e o formato são exatamente iguais, e a tela é quase a mesma, com resolução HD e painel TN. As cores são limitadas, o contraste é baixo, mas até que é ok usar essa tela aqui num campus de faculdade. Mas para minha surpresa, o processador do Asus X515 é mais novo do que o i3 do IdeaPad. Aqui eles já utilizam o i3 1115G4, que leva vantagem em processamento. Não é nada grande, mas já serve de desculpa para as lojas cobrarem um pouco mais. O que eu imagino que seja um dos problemas é o fato da Asus não ser uma marca mais tão procurada quanto antigamente. Por um tempo, até 2018, ela era muito forte no Brasil nesse campo de notebook, mas parece que ela não conseguiu abocanhar tanto do mercado quanto as outras concorrentes. E parece que ela também diminuiu o interesse dela no Brasil. O bom é que no meio dessa falta de carinho dos dois lados, às vezes aparecem oportunidades para a gente economizar um pouco mais. Só que tem um ponto bem complicado nesse carinha aqui que é um downgrade. Todos os notebooks que falarmos têm 4 GB soldado, mas o Asus é o único que não tem slot para expansão. Daí é aquela coisa, né? Se você comprar o X515 hoje, ele vai ter uma performance ok, tá? Mas para o futuro é bem provável que ao abrir várias janelas com ele, ele vai travar e você não vai conseguir fazer um upgrade que é barato e importante, como o aumento da memória RAM. É por isso que ele é a nossa segunda opção. Se você precisar economizar muito e sabe que com 4 GB de RAM você consegue fazer o básico do básico seu, tudo bem, você pode ir com ele. Mas no geral, eu iria de IdeaPad para conseguir fazer esse upgrade posterior. Agora, o terceiro notebook da nossa lista é o Acer Aspire 5, com o Core i3 1115G4 também. O seu valor de venda é um pouco mais alto, batendo ali nos R$3.000, mas o atrativo é o tamanho e tela. Para começar, ele tem uma tela de 14 polegadas, um pouco menor, tem 32.8mm por 22.3 e 18.8mm de espessura, então é um notebook um pouco menor, um tamanho bem legal e que cabe numa bolsa de ombro um pouco maior. Então ele é o mais portátil da lista. Só que além de ser fácil de levar por aí, ele também tem a melhor tela. Ela é de resolução Full HD, e isso daí já ajuda para quem quer consumir conteúdo ou quer assistir algumas aulas, porque a qualidade realmente fica melhor. Ah, e tem mais, tá? O painel do Aspire 5 é do tipo IPS, então é uma tela que ela tem mais resolução e tem uma qualidade melhor. Comparado com o TN dos outros notebooks, ela tem ângulos de visão melhores, uma cor mais precisa e mais contraste. Para ser bem sincero, comparando com algumas telas mais avançadas, ela ainda é limitada, com uma relativa baixa precisão de cores. Então não é um notebook para profissional avançado, para projetos grandes e que precisam trabalhar com cor, mas é a melhor tela entre os notebooks que falamos até o momento. Passando rapidinho pelo resto, o Acer Aspire 5 tem um SSD de 256 GB do tipo NVMe, que é bom, e tem 4 GB de RAM expansível. A versão do Intel i3 é o 1115G4, e eu só encontrei ele sendo vendido com o Windows 10, mas não é difícil atualizar para o 11 por conta própria. E também não tem que pagar por nada, tá? Não se preocupe. E para fechar essa lista, precisamos falar do Samsung Book com o mesmo processador, tá? Basicamente todo mundo tá usando ele nessa nova geração, menos o Lenovo, que tá parado numa geração anterior. O Samsung Book, ele entra como uma opção até R$3.000, só que diferente do Aspire 5, ele tem uma tela de 15.6 polegadas. Ele tem resolução Full HD, mas o painel aqui, como o próprio site da marca indica, é apenas um LED Full HD. Então assim, não é IPS, a qualidade é pior do que do Acer Aspire. Eu realmente achei que os ângulos de visão são bem fracos e as cores um pouco opacas, muito parecidas com o dos outros notebooks que a gente falou, tanto da Lenovo quanto da Asus. O diferencial do Samsung está na sua construção, especialmente na tampa da parte de baixo do corpo. Por aqui você encontra duas tampas menores que dão fácil acesso para a memória RAM e para uma porta SATA, para você colocar ou outro SSD ou um HD um pouco maior. Além disso, o trackpad dele é bem maior do que de todos os outros concorrentes.
Como sempre, ele vem com memória de 4 GB, mas ela não é soldada igual nos outros modelos. Então você pode tirar a que vem no notebook e instalar até duas memórias de 16 GB, alcançando um limite de 32 GB ao invés de 20. Ele passa a ser um notebook que consegue usar um software um pouco mais pesado do que os outros, pensando aí na galera do CAD, da arquitetura e tudo mais, mas, de novo, é um Core 3, tá? Então segura a mão aí, calma, não dá pra abrir tudo junto e tudo mais. Mas ele tá um pouco mais na frente do que os últimos que a gente já comentou. Os pontos fortes do Samsung Book então são o seu hardware, as opções de expansão e a tela Full HD TN, que assim, não é a melhor de todas, mas já tem uma resolução acima dos outros. Só que ele é mais caro, então você faz uma troca por conta disso. Para fechar, se você tem um celular Samsung, é fácil parear o celular com o computador, então é uma opção adicional aí para, sei lá, se você já tem um equipamento Samsung, você fala, olha, vou ganhar um benefício com isso daí. Dessa forma a gente fecha a nossa lista. O IdeaPad 3i é o mais fácil de encontrar, ele é um notebook base. Se você não pretende fazer o upgrade de memória RAM, que é algo que eu não recomendo exatamente, tá? Você pode pegar um Asus X515, porque ele é a opção mais barata que tem no momento com o Core i3. Se você quer uma tela melhor e um notebook um pouco menor de 14 polegadas, o Aspire 5 é a opção. E claro, o Samsung Book é o que tem a melhor construção entre eles, na minha opinião, além de poder ser associado com outros equipamentos Samsung, como eu já comentei. E vocês, acham que falta algum notebook aqui que eu não comentei? Deixa nos comentários, me dá opinião sobre cada um desses modelos, se você já tem algum deles. E não esquece de se inscrever por aqui para receber mais vídeos como esse de guia de compra e tecnologia. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!